Então, todos bem-vindos, né? Boa noite. A nossa segunda aula de cálculo 1 do semestre. Tivemos aula semana passada, tivemos uma CM, na verdade, né? No sábado. E hoje, então, né? A segunda presencial e a terceira em calendário. Bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês, vou dar o conteúdo da aula de hoje, tá? Quem tem alguma dúvida da aula passada, algum exercício que estava fazendo e que, né, enfim, queira perguntar alguma coisa, quiser aproveitar esse momento antes de iniciar a aula, fique à vontade, tá? É só ligar o microfone e, né, já levantar aí a questão que a gente já resolve, tá bom? Eu vou dar esse espacinho para vocês. Quem quiser perguntar, já pode fazer a sua pergunta, tá? Tem uma dúvida da semana passada? Enquanto não, quem ainda está entrando, quiser depois deixar no chat também, só daí o chat eu não fico visualizando agora, nesse momento, tá? Só depois. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu sempre me perco naquela questão ali, no caso, foi da... Eu não me lembro se foi da semana presencial dos exercícios, mas aquela questão de um intervalo, quando ele é crescente ou quando ele não é, quando ele é positivo ou quando ele não é. Eu sempre me confundo muito nisso. Tá bom. Essa aí é uma da semipresencial, tá? Então, assim, positivo e negativo primeiro, tá? É que são coisas diferentes. O positivo é tudo da função que estiver acima do eixo X. Então, a gente vai ter como positivo toda a parte do desenho da função que estiver acima do eixo X. E tudo o que estiver abaixo do eixo X é negativo, tá? Então, se a gente imaginar uma parábola com concavidade para cima, os dois extremos vão estar acima do eixo X, então é positivo. E se a parábola passar do eixo X, aquela bolsinha dela, né, que a gente fala aquela barriguinha da parábola que fica abaixo do eixo X, aí é tudo negativo, tá? Agora, sobre crescente e decrescente. Se a concavidade for para cima, nesse movimento, então a gente tem, né, que ela está decrescendo, então vai do ponto, né, do menos infinito até o ponto do vértice, que é o mínimo possível, é decrescendo, então vai diminuir até aquele ponto, e depois, do ponto do vértice em diante, aí ela vai crescer, aí é crescente. Então, sempre são dois intervalos, crescente e decrescente, né? Então, é do menos infinito até o vértice, sempre do vértice até o mais infinito. Se a concavidade estiver para cima, é crescente, né? Do vértice até mais infinito, e decrescente do menos infinito até o vértice. Agora, se a concavidade estiver para baixo, daí inverte. Aí ela cresce primeiro, então do menos infinito até o vértice ela cresce, e do vértice até mais infinito ela decresce, tá? Então é aquela ideia de subindo e de descendo. A ideia é o seguinte, toda vez que eu aumento o x, a minha resposta y, ela também cresce? É isso que a gente tem que pensar. Então, se eu aumentei o x e o y também aumentou, é crescente. Agora, se eu aumentei o x e o y diminuiu o valor dele, então ela é decrescente. Tá bom? Assim, a parábola é bem fácil de ver. São sempre dois intervalos, um é crescente e um é decrescente. Sempre o limite é o vértice. Então, dos infinitos até o vértice. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode perguntar de novo ou escrever ali no chat que a gente explica, tá? Essas aí são de funções que estão na semipresencial. E aí sempre gera um pouquinho mais de dúvida, né? Porque alguns estão com a álgebra, né? Junto, né, concomitantemente com essa cálculo 1. Então, vai haver um final da álgebra. E outros viram a álgebra no semestre passado, viu funções. Agora, quem viu a álgebra antes, anterior a esse período, aí não pegou funções. Então, é por isso, tá? Essa retomada inicial. Mas qualquer dúvida, vão perguntando. Deixei no grupo
E também deixei lá no aula os links de 3 vídeos, tá? Um sobre a questão 1, o vídeo 2 sobre a questão 2 e o vídeo 3 sobre a questão 3 da semipresencial, caso alguém ainda tenha dúvida, dê uma olhada lá. Eu vi que poucos terminaram a semipresencial, então eu vou aumentar o prazo dela um pouquinho, tá? Eu vou prorrogar ali mais 2 dias, para vocês terem mais tempinho para fazer. Até porque tem gente entrando, tem gente se organizando, tem pessoas que tiveram problema com aula. Então, eu vou prorrogar o prazo, tá, da atividade semipresencial 2 dias a mais. A atividade da aula da semana passada, dia 4 de agosto, que também se encontra no aula, ela está disponível até amanhã. Então, né, deem um jeitinho de fazer aí, dar uma corrida. Ela é curta, então no momento que vocês abrirem, vai dar para fazer, tá? A Natália disse que ela está com dificuldade nessa parte do semipresencial, porque ela fez álgebra no primeiro semestre. Gente, com quem já fez álgebra há mais tempo, também nem chegou a ver o estudo de funções, tá? Então, assim, ó, o estudo de funções, para nós aqui no cálculo 1, ele não vai ser algo avaliativo, mas ele é algo importante, porque para derivar a gente precisa de uma função, para integrar a gente precisa de função, para limite a gente está fazendo o estudo de funções. Então, à medida que as dificuldades forem surgindo, vocês já vão olhando alguns videozinhos até no YouTube, ou coisa assim, para dar, né, aquela sanada básica. E aqueles que eu mandei, eu acredito que ajude bastante vocês como exemplo de como que é resolvido cada exercício daqueles ali da semipresencial, tá? Assim que finalizar o prazo, já que eu vou aumentar 2 dias, eu envio toda a correção para vocês. Aí vocês olham a correção com calma e se ficar dúvida, entra lá na sala de interação do próprio, né, da própria semipresencial, me pergunta, entra no grupo, me pergunta, que em algum lugar eu vou sempre olhar e responder vocês, tá? Com certeza o grupo do WhatsApp a gente responde mais rápido, porque toda hora, né, ele tá aqui pertinho, dá aquela, né, tocadinha e eu consigo visualizar, tá bom? Então, mas onde vocês conseguirem me perguntar, eu com certeza, né, irei atendê-los, certo? Então, assim, sobre a aula de hoje, né? Todas as aulas vão ser gravadas, todas as aulas ficam disponíveis. Depois eu vou entrar ali no aula e mostrar para vocês a telinha do aula também, como é que fica. Eu acho importante para que vocês vejam dentro da aula como é que está, né, cada ícone, material teórico, atividade, algumas pessoas que se perderam e que não encontraram os arquivos, né? Então, eu vou dar a entradinha ali rapidinho no final da aula, só para mostrar onde que tá os documentos e tudo mais, tá? Que assim, se alguém se perder, né, já encontra. Gente, eu caí, não? Não caí, ainda bem. Alguém de verdade? Podendo colocar depois no grupo do WhatsApp. Obrigada. Tá, Thierry, eu te coloco no final, tá? Eu pego o número aqui e te coloco. Beleza. A gente tem sim o grupo. O grupo sempre ajuda bastante, né? Até entre vocês e comigo também. Então, hoje a aula, continuando na história do limite, vocês viram que ao final das atividades, lá do dia 4, eu sugeri um vídeo, outro vídeo, que é justamente para vocês já assistirem, para dar continuidade na aula de hoje e na aula da semana que vem. Então, quem ainda não assistiu, por favor, assista. Aquilo faz parte da atividade. Então, a atividade era resolver os exercícios e também assistir aquele vídeo. Aquele ali é outro vídeo, além daquele que eu passei na aula para vocês, tá? Aquele ali é um vídeo do Khan Academy. Para quem não conhece, o Khan Academy é uma corrente, né, de ensino da matemática, onde ele desenvolve o raciocínio matemático no aluno por uma série de atividades contínuas. Então, é como se fossem níveis, tá? E tem o nível superior, então, que envolve a parte de limite, derivado, integral. E os vídeos são bem legais. Então, também fica a dica para quem quiser um dia entrar no Academy, se cadastrar, e lá você já escolhe uma disciplina, um pedaço que você quer fazer, né? Ah, eu quero fazer coisas sobre cálculo 1, quero fazer coisas só sobre limite. Tem muito exercício. Ele te dá o respaldo do exercício. Então, ele te sugere o exercício, você responde. Ele vai dizer se está certo, se está errado, se você está quase lá.
te dar dica. Se você errou e não entendeu, ele tem sempre um vídeo explicativo. Então, assim, é um exercício muito interessante, o Khan Academy, tá? Então, para quem tiver vontade, também entra lá. Agora, se não, se só quiser assistir meu vídeo, não tiver muito tempo, assiste com o link lá no final dos exercícios da semana passada, tá bom? A aula de hoje é sobre limites no infinito e suas propriedades. Bom, sobre as propriedades, a gente já viu na semana passada. Então, está no material teórico da semana passada, que é aquela ideia do limite da soma, do limite da diferença, do limite quando as funções estão sendo multiplicadas e quando as funções estão sendo divididas. Só para a gente lembrar que aqui, quando tende ao infinito, as propriedades também são válidas, as mesmas que a gente viu na semana passada. Tá bom? Então, a ideia de limite para resolver, tanto se o x tende a um valor, ou se o x tende a mais ou menos infinito, as propriedades são sempre válidas, certo? Então, vamos lá. Aqui, alguém chegou? Então, vamos lá. Limite no infinito ou tendendo ao infinito são aqueles em que a variável da função tende ao infinito. E aí, então, nós representamos de duas formas. Quando x tende a mais infinito, então, olha aqui o símbolozinho, ó, x tende, que é da flechinha, mais infinito da função, nós vamos ter igual um valor de um valor de tendência do valor do limite, tá? Agora, para quando x tende a menos infinito, ou seja, nós temos um negativo, né? O valor negativo dos infinitos da função f de x, nós temos também igual a um certo valor L que a gente vai calcular, tá bom? Então, isso é já aquela parte, conceito básico, e a representação, como é que a gente vai ter, tá bom? Então, sempre aqui, ó, é que vai aparecer quando o x tende. Se ele tende a número, se ele tende a mais ou menos infinito, tá? Então, qual é a definição? Como é que a gente pode falar? Como é que a gente pode, sugerir isso? Então, seja f uma função e há um ponto que pertence ao intervalo, aqui o intervalo, ó, o a, assim, quando tem esse conchete virado, significa aberto. Então, não inclui o a nesse momento. E mais, até mais infinito também, ó, tá com aberto, que eu vim chegou. Então, infinito ali também, né? Tá mostrando intervalo aberto. Então, se a função tem um certo ponto que vai de A, quase o A, né? Não é bem o A, até mais infinito, contido no domínio de F. O que é contido no domínio de F? São os valores que o x está, né, absorvendo, certo? Então, ele tem que estar aqui dentro desses valores para x. Para qualquer epsilon, que é aquela letrinha grega, né, que a gente vai contar aqui como se fosse um erro, tá? Maior do que zero, existe um gama e outra letrinha grega, só para simbolizar aqui. Maior que zero também, sendo esse valor maior do que o A, que era o inicial do valor do domínio que a gente ia supor para x. Isso aqui é só uma definição de livro mais complicado. Já a gente vai ter como a ideia dessa definição cabe dentro de um exercício, tá? Tal que o x também deve ser maior do que esse gama. Então, o gama vai ser maior que A, mas o x precisa ser maior do que E. Claro, olha o x aqui, ó. O A não é nunca o valor exato, ó, tanto que o intervalo está aberto. É um pouquinho mais que A, porque é do A até mais infinito. Então, o A é o mínimo possível até o máximo infinito, que é mais infinito. Nós vamos poder dizer, então, que o limite menos esse erro, ele é menor do que a função, e ele é menor do que o limite mais esse erro. Ou seja, a função ficará entre os valores que o limite tende.
tá? É isso que quer dizer essa definição. O que quer dizer isso, então? Que a função, às vezes, ela vai ser condizente com o valor do limite, mas nem sempre, tá? Então, ela pode ficar entre o valor dos dois limites, né? Porque tem o limite menos o erro aqui o limite mais o erro. É isso que a gente está querendo mostrar. Então, o limite L, que é da definição, quando existe, ele é único, e nós representamos por, que a gente acabou de ver. Limite quando x tende a mais infinito da função é valor L. Mais alguém? Então, boa noite para quem chegou agora. Então, continuando. Essas definições sempre são complicadas, viu, gente? Ó, vamos adotar num gráfico que fica um pouco melhor. Vamos calcular, então, o limite fundamental. Isso que é um limite fundamental, é uma função muito discutida no cálculo, tá? Usando essa definição que a gente acabou de estudar, formal de limite tendendo a mais infinito. Então, a formalidade é essa aqui, limite com x tendendo a mais infinito. Qual é a definição formal? Né? A gente viu ali que o f de x vai ficar entre o limite menos o erro e o limite mais o erro, tá? A função é 1 sobre x. Então, a gente sabe que o limite dessa função tende a L. Vamos ver. Primeiramente, analise só o gráfico da função 1 sobre x. A função 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito, a gente está aumentando os valores de x, porque o x tende infinitamente positivo. Então, aqui, ó, todos esses valores aqui são valores que estão crescendo. Chegou mais alguém na aula. Então, são valores ali que estão crescendo, tá? Então, ó, o meu x está aumentando. Toda vez que eu aumento esse x, vamos pensar aqui, ó, faz de conta que esse aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, tá? Então, eu aumentei 1. Quem era o meu y? Ah, o meu y aqui era 1, 2, 3, 4. Quando a gente aumentou para 2, o meu y aqui também é 2. Quando eu aumentei o x para 3, o meu y caiu um pouquinho aqui, ó, para 2, 1,5. Quando o meu y é 4, quase 1. Quando o meu y é 5, é meio. Quando o meu y é 6, é 1/4. Quando o meu y é 7, é 1/8. Então, o que está acontecendo? Com o valor do y, ó, com o valor da imagem. O valor da imagem está diminuindo, porém se aproximando do eixo x. Encostando no eixo x, nós temos que a imagem vale 0. O valor do y aqui, ó, na extremidade, na origem, ele é igual a 0. Então, significa que a minha função está se aproximando de 0 no momento que eu estou aumentando os valores do eixo x. Ficou claro? Alguma dúvida dessa ideia de que eu aumentando o x, o meu y se aproxima de 0? Não? Todo mundo conseguiu perceber isso? Então, toda vez aqui, ó, que eu aumento o meu valor de x, o meu par ordenado y, ó, tá ficando próximo ao eixo, tá se aproximando de 0. O y está, ó, diminuindo, tá bom? Então, essa função aqui a gente poderia também dizer que ela é decrescente. Então, ela está se aproximando do y0. Aqui nós temos, ó, a suposição do erro, ó, 1 sobre o epsilon, né? A gente estava calculando ali, estava vendo a definição, só para entender a definição aplicada dentro de um exercício, tá? 0 mais o epsilon e aqui 0 menos o epsilon, tá bom? Então, a distância aqui e aqui, a mesma coisa, tá? E aqui a gente vai estudar já pela definição principal formal, tá? É só um exemplo, só para sintonizar vocês de onde veio todo esse epsilon, tá bom? Não é algo que é cobrado o exercício resolvido desse jeito aqui, não. Aqui é só para exemplificar. Então, observe que quanto maior for o valor de x, mais próximo à função está de 0. Eu acabei de falar para vocês. A imagem, né, o y, se aproxima de 0.
O que intuitivamente poderíamos concluir que o limite dessa função está tendendo, né, que tende ao infinito, ela é zero, ela está indo para o zero, ela vai chegar no zero, né? Mas podemos, então, provar este fato, ao invés de só olhar no gráfico, dá para provar pela definição formal de limites. Então, o que né, sugere o exercício que a gente faz? Que dado o epsilon maior que zero, e sendo o gama 1 sobre esse epsilon, né, esse erro, dizemos que o x é maior que o gama, logo, ó, se o x é maior que gama, né, ó, o 1 sobre x tem que estar entre 0 e entre o epsilon, obviamente, né, ele não pode ser menor do que 0, tá? E o x também, sendo maior que gama, nós ainda podemos dizer que 0 menos epsilon deve ser a função, lembra da função? 1 sobre x, que é também menor que 0 mais o próprio epsilon. Então, nós temos que a função deve estar dentro de 0 menos epsilon e de 0 mais epsilon. Logo, o limite da função tende a 0, já que eu obtive 0 aqui, tá? Então, isso aqui é só lembrando que a definição é válida. É só um exemplo para mostrar que a definição é válida, tá bom? Para calcular, nós vamos ter as ideias de gráfico, podemos usar a ideia do gráfico, ou mesmo a calculadora. Imaginar que o nosso infinito aqui, ele é um número extremamente grande. Então, se você realiza na sua calculadora o seguinte exercício, tá? Deixa eu voltar lá. Autorizar mais uma colega que chegou. Então, se fizermos na calculadora o seguinte exercício, se vocês puderem, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Junto aí comigo. Pode abrir a calculadora aí no computador de vocês, no celular, ou a calculadora normal aí, tá? Seguinte, tá? Divide, que isso aqui é uma divisão. 1 dividido por 100, quanto que vai dar? 0,01. Certo? Ó, 0,01. Já é um número pequeno. Agora faz 1 dividido por 1000. 0,001. Certo? E se tu fizer 1 dividido por 10.000? 0,0001. Então, observem que à medida que nós aumentamos o valor de x, ó, nós fizemos para 100, para 1000 e para 10.000. Na medida que nós aumentamos esse valor para x, ou seja, tendendo ao infinito, está ficando grande demais, o meu valor de resposta, ele vai ficando bem pertinho do zero. Ele começou em 0,01, 0,001, 0,0001. Então, ele está sempre se aproximando, chegando pertinho do zero. É isso que a gente conclui com esse exercício, tá bom? Então, essa ideia é bem interessante, é bem salutar que a gente possa fazer na calculadora também. Então, sempre lançar um número e depois um número bem maior que ele, tá? A ideia colocando zeros é uma ideia boa e fácil de visualizar. Então, usa 10, depois usa 10.000, você vai ter uma ideia se o valor está aumentando, se o valor está diminuindo, se o valor está se aproximando de zero, tá? Então, é a sugestão que eu dou. Além do gráfico, que vocês viram aqui que pelo gráfico, gente, olha, é muito facinho de enxergar que o valor da função, a imagem dela, está diminuindo e está chegando em zero, está chegando próximo ao eixo do x. Então, é onde o y vale zero, tá bom? Então, para resolver limite, nós podemos usar o gráfico, usar a nossa intuição, na medida que nós temos esse olhar de analisar o gráfico, e usar também a nossa calculadora. Porque eu posso jogando valores para calcular os valores que dão de resultado. Certo? Então, é bem legal, bem importante, por isso que eu queria que vocês assistissem aquele vídeo do Khan Academy. Ele vai falar sobre essa aproximação também. Sobre esse usar valores aqui e analisar a resposta ali. Tá? Então, assistam também aquele vídeo que tudo ajuda nesse momento, né? Na hora de entender o conteúdo. Um segundo exemplo para vocês, analisando o gráfico. Veja bem. Agora, calculemos o limite
limite do x tendendo a mais ou menos infinito, ou seja, para os dois lados, né? Eu quero os dois limites, tá? Da função seno de x sobre x. Então, seno de x dividido por x, tá? Vamos analisar, então, a função? Certo, ó. Construindo o seu gráfico, nós temos... Esse é o gráfico dessa função seno de x dividido por x, tá? Então, fica, ó, curva, curva, e aqui, de repente, ela tem um pico grande e mais toda a curva. E se a gente olhar o gráfico, tá? Daqui para cá e daqui para lá, nós analisamos que é tipo um espelho, é um reflexo e a gente abriu ele, tá bom? Então, isso é bem interessante a gente ver que é o mesmo movimento dos dois lados, certo? Então, no momento que da função mais infinito, eu observo que o gráfico está variando, porém sempre próximo ao eixo do x, que é quando o meu y assume o valor 0. E no momento que eu estou tendendo a menos infinito, ou seja, eu aumento o x, porém para o lado esquerdo, negativo, eu percebo também que a curvinha, ela vai diminuindo a sua barriguinha, olha aqui a diferença da barriguinha, e vai fazendo com que ela fique cada vez menor e cada vez mais próxima ao eixo x, que é quando o meu y tende a 0. Então, olha a extensão da barriguinha aqui, a amplitude, e olha a amplitude dessa, para ver como ela foi estreitando, foi diminuindo e está se aproximando do eixo x, no qual o valor do y é 0. Então, o limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função seno de x sobre x é igual a 0. Os dois lados são iguais e os dois lados estão tendendo a 0. Logo, o limite existe e tende a 0. Certo? Muito interessante, né? Espero que seja para todos, que é bem interessante essa ideia visual. Alguma dúvida desse exemplo aqui? Só dessa ideia gráfica? Todos estão pegando essa ideia de usar a parte gráfica ou usar a calculadora? Alguma pergunta? Não. Sim, então beleza. Então eu continuo. Sempre vou dando alguns intervalinhos, que se alguém quiser interromper, fique à vontade, tá, gente? Até enquanto eu estou falando também, tranquilo. E aqui um outro exemplo, tá? Que mesmo que vocês não tenham me perguntado, eu trouxe ele, que normalmente os alunos, né, sempre interrogam. E se eu analisar pelo lado, né, positivo do infinito e o lado negativo do infinito e der diferente, como é que é? Como é que é essa análise? Como que acontece? Porque a gente viu aqui quando são exatamente iguais o desenho do gráfico. E quando o desenho muda muito, né? Então, aqui, lancei para vocês esse exemplo também. O limite a seguir terá um valor para mais infinito e outro valor para menos infinito, tá? Como é que a gente sabe disso? Olhando o gráfico. Veja bem, pensando em mais infinito, no momento que eu estou aumentando os valores de x, o que está acontecendo com a minha curva, gente? Ela está também aumentando, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os meus pontinhos aqui de reflexo estão aumentando. Então, se eu aumento o x, logo, porém, o meu y também aumenta. Então, eu tenho uma tendência de mais infinito. Porque isso aqui vai acontecer para toda a vida. Toda vida que eu aumentar aqui, a minha curva vai subindo, vai aumentar. Então, são os valores da minha imagem que tende a mais infinito. Certo? Lembrar que a função, gente, ela não tem fim. Então, se a minha tendência não tem fim, a minha função também não vai ter fim. Senão, o fim era o limite, era aquele ponto. Agora, aqui, se eu estou lançando que eu vou continuar aumentando o x, o meu y vai continuar também aumentando. Tá? Agora, qual é o outro lado? A outra conclusão nós vamos tirar agora quando
o x tende a menos infinito. Então, o que a gente pode analisar aqui? O que vai acontecer? Ó, que quando nós estamos aumentando os valores negativos de x, a linha está ficando tão próxima ao eixo x que praticamente o gráfico encosta ali. Ó. A gente vê que chega muito próximo, tá? Com o desenho, o gráfico é perfeito, né? Em computador computacional, a gente percebe que ele aproxima muito, mas mesmo assim, não é a linha em cima ainda. A linha está muito próxima, tá? Então, a gente pode afirmar que a tendência, quando x tende a menos infinito, dessa função x vezes e na x é zero, tá? E na x é aquela função exponencial, né, do número de Euler, né, para quem não lembra. Então, é de lá que vem. Então, olha, analisando, percebemos que para menos infinito, o gráfico é uma assíntota do eixo x. O que significa uma assíntota do eixo x, tá? Nós vamos estudar as assíntotas, mas, né, semana que vem também. Porém, hoje eu já vou dar uma adiantada por necessidade, né? Porque já apareceu aqui. O que ela significa? É quando se aproxima daquele valor ou daquele eixo, porém, nunca vai chegar nele. Então, eu posso jogar valores infinitos, né, negativos, que jamais o valor vai dar zero. Então, jamais a função vai encostar no eixo x. Ela vai chegar muito próxima. Vocês viram aqui, ela está muito próxima. Mas ela não encostou, tá? E infinitamente ela vai permanecer ali, em milésimos de aproximação. Que se a gente amplificar, né, o gráfico, a gente vai ver que não encosta. Então, a ideia é uma assíntota. Ela vai fazer a barreira, aquele limite. Porém, ela nunca vai ser aquele valor. Tá bom? O que remete a um limite igual a zero. Quanto maior for o valor de x, então mais se aproxima de zero. Mas para o mais infinito, o limite diverge para valores de x cada vez maiores, o que nos dá o limite infinito, que é o que a gente já analisou aqui. Aumentando os valores de x, o meu y também aumenta, tá? Então, a ideia de assíntota é o bloqueio. Ela vai até ali, só que ela não passa dali. Não passa e também não encosta, certo? Nessa função, a primeira que nós vimos, de 1 sobre x, gente, ela também tem uma assíntota no eixo x. Ela jamais encostará no eixo x. Ela fica infinitamente crescendo e se aproximando do eixo x, porém ela nunca encosta no eixo x, tá? Então, só pra gente saber. Bom, já partimos do exemplo, já partimos das definições, já entendemos que o infinito não tem fim, né? E que o infinito é um número muito grande, seja para o lado positivo, que é o lado direito do gráfico, ou para o lado negativo do gráfico, né? Nós temos as duas definições, as duas partes para pensar. Bom? Professora, a pergunta? Oi, claro. No teu gráfico anterior ali, na parte que tende a menos infinito, eu entendi, tá? Na parte que tende a mais infinito, dá uma impressão que ele não vai a mais infinito, dá a impressão que tá subindo uma reta, né? Que parece que tá terminando ali no máximo no 2 ali, né? Entendi. Entendeu? Entendi o que tu quer dizer. Uhum. Mas assim, ele dá essa impressão apertadinha aqui, porque a função é x, que está multiplicando uma exponencial de x, tá? Esse e, vou explicar bem, que daí fica mais fácil de entender, ele é um valor 2, alguma coisa. Então, se ele tiver a elevação 1, por exemplo, e elevado na 1 é 2 e pouco, vezes 1 vai permanecer 2 e pouco. Então, por isso que ele fica próximo do 2, o x em si. Mas no momento que eu aumentar ele, que eu ficar jogando outros valores de x, a minha curva ela vai aumentar. Pode ver que os valores de y estão sempre mudando, né? Ó, aqui a gente tem 0,2, sei lá, que é bem pequenininho, né? Aqui, quando eu tenho 1, ó, o valor de x também aumentou. Quando eu jogo 2, daí tudo bem, já tá lá no 5. Quando eu jogo 3, a minha curva vai continuar subindo. O meu reflexo aqui já vai ser outro. Ele vai continuar subindo, tá?
Então, a ideia é que realmente eu possa jogar infinitamente esse x. Independente da amplitude que ela me abra aqui, ó. Tá bom? Porque aqui eu posso jogar infinitos pontos, tá? Mas foi muito prudente a tua pergunta. A pergunta dele é bem interessante. Nós vamos ter gráficos que vai acontecer essa assíntota vertical, como o colega propôs ali e fez a pergunta. Que não vai passar do número do valor de x, por exemplo, igual a 3. Então, eu jamais passaria do x3, tá? Essas barreiras vão acontecer. Então, não é esse caso, mas nos próximos poderão aparecer sim, e a gente representa sempre um pontilhado grande no gráfico, para mostrar que dali não passa, tá? Então, tem gráficos sim que não assumem outros valores. Aqui, só um resuminho, tá? Então, há também uma definição para os limites tendendo a menos infinito, porque a gente viu os limites de mais infinito, então só lancei agora a definição do intervalo para menos infinito. Só para não parecer que só tinha definição de um e não tinha definição do outro. Então, eu coloquei essa aqui também, tá? Então, seja f uma função e há um ponto que pertence a um intervalo, é a mesma definição, porém muda esse intervalo aqui, ó. Agora, o intervalo dos valores que estão modificando, ele vai de menos infinito, aberto de novo, até o A aberto, certo? Então, ele nunca assume o valor do A exato. Ele fala a mesma coisa, que ele vai estar dentro do conjunto do domínio de F, para qualquer epsilon maior que zero, existe um gama maior que zero, com, só que agora acrescento o sinal negativo, menos gama menor que A. Tal que o x seja menor que o menos gama, o limite menos o epsilon também vai ser menor que a função, e a função menor do que o limite mais epsilon. Essa parte aqui permanece a mesma, tá bom? Então, o limite L, quando existe, é único, e é assim que nós representamos. Limite quando x tende a menos infinito da função, é o certo valor do limite. Então, só para representar aqui a definição para o menos infinito, ela aparece da mesma forma do que para o mais infinito, porém considerando, né, de menos infinito até um certo valor dado. Tá bom? Só para não ficar de menos infinito a mais infinito direto. Então, são dois intervalos. É só isso, só a definição de livro mesmo do Hobart, tá? Nosso autor. Então, pessoal, conforme nós já sabemos, a expressão x tracinho, né, a x flechinha infinito, é x tende para infinito. Então, é sempre positivo e infinito à direita. Significa que o x assume valores superiores a qualquer número real. E já o x tendendo à esquerda, então voltou, né? É o x tende para menos infinito, indica que o x assume, então, valores menores que qualquer número real. Então, esquerda, ao menos infinito, menores. Direita, mais infinito, maiores. Bom? Um resumo de tudo. Certo? Ó, aqui mais uma vez é o exemplo da função 1 sobre x, só que eu vou analisar os dois lados, ó. Tanto para x mais infinito, como para x menos infinito, tá? Lá no exemplo, no primeiro de tudo, a gente analisou só mais infinito. Agora eu quero os dois, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, exemplo com a função y igual a 1 sobre x. Gente, isso aqui é um tracinho, tá? Era para ser um travessãozinho, assim. Só para não ficar 2 pontos e 2 pontos, eu botei um travessão. Não é menos y, não. Só um travessão. A função é essa aqui. Y igual a 1 sobre x, tá? Então, assim, o limite quando esse x tende a um infinito, mais infinito, né? Ou seja, à medida que o x aumenta, a gente percebe aqui que eu estou aumentando os valores de x, o meu y vai tender para zero. Logo, o limite dessa função aqui é zero, tá? E para o outro lado, quando eu aumento o x, ó, infinitamente, o x é esse eixo aqui. Quando eu estou aumentando o valor de x, menos infinito, para onde está se aproximando? Também o y está chegando a zero. Ele está encostando quase no eixo x. Ele está chegando muito próximo, tá bom? Então, à medida que o x diminui, o y também tende para zero. E o limite é zero. Logo, o limite dessa função 1 sobre x vai ser zero, tá? Tanto se for mais infinito, como se for
menos infinito. Então, dá zero. Certo? Então, aqui é bem importante a gente pensar isso. Bem legal. Tá bom? Essa outra representação aqui, nós estamos aproximando o limite, o x, estamos diminuindo ele, está indo para zero. E aí a função tende a menos infinito. E no momento que eu estou aproximando o x de zero, ó, diminuindo os valores de x, aí que sobe, que cresce e que o y tende a mais infinito. Então, cuidado, só para não misturar. Quando eu estou fazendo a tendência ao infinito, eu estou jogando a função para fora, para distante do zero em x. Os valores grandes de x, os maiores de x. Então, eu analiso aumentando o valor de x e diminuindo o valor de x, tá? Então, no momento que eu estou diminuindo, ó, a curva está chegando no y igual a zero. No momento que estou aumentando o valor de x, a curva também está se aproximando de zero, tá bom? Só para aqui mostrar que os dois, nesse caso, também são iguais, tá? Pode acontecer deles serem diferentes, como a gente viu no último exemplo da função exponencial também. Vamos lá, então. Agora, quando nós tivermos uma função polinomial, tá? O que é uma função polinomial, professora? Eu não sei nem que bicho é esse mais. Bom, vamos lá. Uma função polinomial é uma função que tem um polinômio. Olha que interessante. Pois então, e o que é polinômio, né? Um exemplo de polinômio, bem fácil. Uma função quadrática. X ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. Pronto. Uma função quadrática, uma função polinomial de grau 2, onde eu tenho x ao quadrado. Outra, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Uma função polinomial, porque tem um polinômio, onde o meu x maior tinha potência 3, que era 2x ao cubo. O cubo é potência 3, tá? E aí, polinômio, eu posso ter x na quinta, x na sexta, x na nona, x a qualquer valor real, tá bom? Isso é um polinômio. É aquela função grande formada com a soma de vários termos, onde o x tem diferentes potências, certo? Então, quando eu tiver uma função dessa, uma função grande, polinômio, e o x tiver a tendência mais ou menos infinito, nós vamos usar isso aqui, ó. Sempre nós vamos calcular o limite apenas da parte da função que tiver o maior expoente. O restante a gente vai desprezar, a gente não vai resolver, tá? Daqui um pouquinho eu mostro para vocês no exemplo, certo? Então, apenas o que tem o maior expoente. O resto não importa, certo? Então, ali uma observação. Sendo assim, considere apenas a parte de maior expoente. O resto não considere. Desconsidere total. Se for uma fração, nós tivermos um quociente, onde uma função está no numerador e uma função está no denominador, o que vamos fazer? Conserve a parte de maior expoente nos dois lugares. Tanto no numerador como no denominador. Ou seja, o pedacinho da função que tiver maior potência fica em cima e o pedacinho da função da parte de baixo que tiver maior potência fica embaixo. E aí é que eu vou resolver, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como é que resolve. Por que o resto não é importante? Vamos explicar para vocês, né? Vamos supor uma função quadrática. X ao quadrado mais 2x, tá? A função x ao quadrado mais 2x. Gente, x ao quadrado, se eu vou trocar por infinito, vai ficar infinito ao quadrado. Infinito ao quadrado quanto que é? Infinito, já é grande demais. Mais 2x, mais duas vezes infinito, mais o dobro de infinito. Vai continuar infinito. Infinito ao quadrado, infinito. Mais o 2x, que é mais infinito, infinito. Então, a primeira potência, ela já é a maior de todas. Então, o infinito já vai ser elevado na quinta, na sexta, na sétima potência, ele já vai ficar imenso. O que vier depois, se vai diminuir, se vai aumentar,
Não interessa, ele não vai conseguir fazer com que o infinito na potência enorme, na potência grande, seja desqualificado ou perca sua força. Entendeu? Então, por isso que não tem valor o resto da função para nós. Já em exemplo, eu retomo esse raciocínio. Alguém quer levantar alguma questão até agora? Então, vamos continuar. Se meu áudio estiver ruim, me avisem, tá? Começou a chover aqui. Bom, exemplo. Vou mostrar para vocês o exemplo para que fique bem claro, tá? O exemplo 1 e o exemplo 2 são de polinômios. Então, vou falar devagarinho sobre eles. Do 3 em diante, do 3 para frente, vão ser frações, que é o quociente, tá bom? Então, vamos devagar. Então, foca só no polinômio. Então, o limite do x tendendo ao infinito. Se o infinito não aparecer um sinal, gente, aqui na frente, então a gente considera como positivo, tá? E se for negativo, obrigatoriamente sempre terá um sinal indicativo, certo? Então, ó, o limite quando x tende ao infinito. E olha a função polinomial aqui, ó. 2x² mais x menos 3, certo? O que estava escrito no slide anterior? Conservar apenas um pedacinho do polinômio de maior expoente, maior potência. Bom, minha maior potência aqui é 2, ó, x², porque esse x está na 1. Então, ele não é, né, enorme e grande. Então, eu vou manter o maior. Então, eu vou considerar apenas o limite quando x tende a infinito de 2x². Logo, a resposta fica 2 vezes, no lugar do x eu vou usar infinito ao quadrado. Pensa, gente, olha, infinito ao quadrado é infinito, continua grande. Vezes 2, infinito. Então, a resposta do limite é infinito. O que isso quer dizer? Que no momento que eu aumento o x para essa função, o meu y também aumenta. Os valores de y também tendem ao mais infinito. Tá bom? Então, ó, por que usar um de maior potência, que era o que eu estava recém concluindo, e disse assim, vou retomar depois. Eu usando e substituindo por infinito aqui, o infinito ao quadrado, ele já é maior que esse. Aí ele vai dobrar, ficou grande. Aí vai somar esse, continua enorme. Vai diminuir 3 unidades, não vai fazer nem cosquinha, né? Pensa 1 bilhão e diminui 3. São 3 inteiros. Não vai mudar nada, vai continuar enorme. Oi. E se nesse caso tendência ao menos infinito ia alterar alguma coisa ali na hora da potenciação? Isso, ótima pergunta. Se aqui é menos infinito e a minha potência é par, no caso 2, vamos considerar a mesma função, se for menos infinito elevado, né, a 2, que é uma potência par, isso representa menos infinito vezes menos infinito. O que resposta, menos vezes menos, é mais. Então, toda vez que tiver uma potência par, o valor da base fica positivo. Então, elevando o negativo ao infinito, negativo infinito ao quadrado, nós teremos infinito também. Porque infinito vezes 2 era infinito da mesma forma, tá? Então, aí tem que cuidar sempre quando a gente tiver o negativo, analisar as potências. Aí vai ter alguns exemplos aqui, login, para a gente discutir sobre isso também. Então, é isso que pode mudar. O sinal do final pode também dar um número no final. Mesmo a tendência aqui sendo infinito, pode resultar número, pode resultar 0, tá? Então, aí a gente vai analisar. Muito boa sua pergunta. Então, cuidado, gente. Sempre a potência par ou a potência ímpar, quando for negativo, muda. Quando for positivo, não. Positivo, como é sempre mais vezes mais vezes mais, então permanece positivo, certo? Então, a ideia é sempre pegar uma maior potência, porque é ele que vai mandar no jogo. Ele que é a potência maior, então é ele que vai definir o resultado dessa função, tá? Desse limite. Número 2. Número 2 agora vai ter um exemplo, ó, que o x vai ter negativo.
x vai ter a tendência de menos infinito. Então, nós temos aqui, ó, 3x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 2x mais 1. A minha maior potência está aqui, no cubo, que é 3. Né? Então, eu pego apenas essa função, 3x ao cubo. Então, eu vou analisar o limite com x tendendo a menos infinito apenas para o 3x ao cubo, que é a maior potência. Substituindo no lugar do x o menos infinito, ó, como está ao cubo é uma potência ímpar, ó. Então, eu fico com menos infinito vezes menos infinito, mais infinito. Vezes menos infinito, o resultado é sinal positivo, vezes um sinal negativo, o resultado é sinal negativo. Então, por isso aqui a resposta fica menos infinito. Porque menos infinito ao cubo, sempre quando for ímpar, permanece negativo. Se for par, fica positivo, tá? Então, fica menos infinito ao cubo, menos infinito, vezes 3, vai triplicar o menos infinito, permanece menos infinito. Agora, se aqui fosse menos 3, eu tenho que fazer o jogo do sinal, tenho que me lembrar. Que eu, como o menos infinito ao cubo é menos infinito, vezes menos 3, eu estou fazendo uma multiplicação de menos com menos, aí o resultado ficaria mais positivo, tá? Então, positivo, infinito. Então, cuidado com os sinais. Aqui fica bem relevante, tem que sempre cuidar, tá bom? A pergunta ali do colega veio bem a calhar nessa resposta, nessa identificação de vocês. Sempre analisar o sinal. Então, de novo, se a base é negativa e a potência é ímpar, permanece negativo. Se a base é positiva e a potência é ímpar ou par, não muda nada, vai sempre permanecer positivo. E se a base for negativa e aqui for par, a potência, fica positivo a resposta. Tá bom? Então, sempre cuidado ao resolver os limites, tá? Aqui, quando nós tivermos fração. Ficou claro, gente, a parte aqui dos sinais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, só queria tirar uma dúvida na questão 2 ainda. Se aquele 3 fosse negativo, ele ficaria positivo mais infinito também? Isso mesmo. Se esse 3 fosse negativo aqui, a resposta ficaria menos infinito vezes menos 3, o que daria a resposta aqui mais infinito. Perfeito. Isso mesmo, tá? Agora, na questão 3, que nós temos uma fração, então a análise nossa, ela é um pouquinho diferente. Eu faço a maior potência, eu vou manter, do de cima, e também a maior potência do de baixo. Então, eu não vou anular toda a função. Eu vou anular o final. Eu vou anular isso aqui e vou anular isso aqui, não vou considerar. Agora, o de maior potência do de cima e o maior potência do de baixo eu considero. Então, eu tenho que considerar as duas, tá? De cima e de baixo. Bom, atenção. Aqui eu tenho x na quarta, né? Então, fica ali 2x na quarta. Gente, o número sempre junto, tá? Coeficiente da função sempre junto. A parte de baixo eu tenho x na terceira, x ao cubo. 4 é maior do que 3. Lembrar do seguinte, eu tenho uma divisão. Quando eu tenho x e tudo, né? A base é a mesma, ó, x e x. Eu mantenho essa base x, só que eu faço uma subtração das potências. Isso aqui é uma propriedade de potenciação visto lá no ensino fundamental, lá no 7º ano, tá bom? Então, a gente tem que ainda gravar e tem que usar o ensino fundamental. O que seria aqui também, tem gente que faz, x na quarta. Eu vou dividir, vou cancelar com x ao cubo, porque 4 eu tenho 3 ali dentro também, mais 1. E aí eu deixo 1 sozinho. Tudo bem. Eu posso fazer essa simplificação, tá? Então, a simplificação é a mesma coisa de diminuir. Por quê? Porque na simplificação aqui eu imagino que eu tenho 4, potência 4. Então, eu tenho x vezes x vezes x vezes x. Eu tenho aparecendo 4 vezes o x ali, ele mesmo.
tá? Então, ele parece 4x ali, como se tivesse x vezes x vezes x. Vezes x. E aqui embaixo eu tenho x vezes x vezes x. Então, eu anularia por esses 3 aqui. Fica só 1. Tá bom? Então, é essa a ideia das potências. Então, tem que ter um cuidado com isso. Então, aqui, por isso, faz 4 menos 3, mantém 1. E aí, a função vai ficar apenas limite quando x tende ao infinito da função 2x. Qual é a resposta disso aqui? 2, que vai multiplicar por infinito. Dobra o infinito. Meu filho, ele só vai crescer. É infinito, tá? Lembra que infinito é fermento. Né? Tá crescendo muito, então ele vai continuar crescendo, tá? Se você dobrar, você elevar, tudo, ele vai crescer. Tirar raiz, ele também continua grande, tá? Porque como ele é um número imenso, não tem o que faz ele cair, tá bom? Um detalhe muito importante aqui agora. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Percebe-se o seguinte, ó. Eu tenho a definição aqui dada do exercício e aqui eu começo a minha resolução. Quando eu começo a minha resolução, como é infinito, eu estou apropriando, pegando a parte só de maior potência, eu ainda não utilizei o valor da tendência do x. Então, a palavra limite aqui tem que continuar aparecendo. Ó, eu vou reescrever a função 2x4 menos 3. A palavra limite continua reescrevendo. Eu vou reescrever a função 2x. A palavra limite aparece de novo. No momento que eu utilizo, que eu vou substituir no lugar do x, é que a palavra limite some, tá? E isso vai ser sempre assim. E não excluam ela. E nos exercícios que vocês fizeram da semana passada, também do dia 4, é a mesma ideia. Enquanto eu não usar o valor, eu mantenho a escrita. É que lá quase sempre vocês já usaram direto. Certo? Logo depois do igual, já jogaram os valores no lugar do x. Agora, enquanto a gente ainda não usar o valor, eu tenho que escrever a expressão que o limite está só com x tendendo ao infinito. Ele ainda não é infinito. E quando eu substituir para achar um valor, é que eu sumo com a ideia de limite. Tá bom? É bem importante isso também. Então, olha ali, ó, fica bem na hora que eu vou substituir, aí eu tiro a expressão limite. Tá? Mais exemplos. Vamos seguir. Aqui eu trouxe mais 3 exemplos, né, de funções onde a gente vai de novo considerar parte do maior de cima e o maior de baixo, tá? Então, número 4, eu tenho um limite quando x tende a infinito e a função é essa aqui, ó. Em cima eu tenho um polinômio e embaixo eu tenho apenas a função x ao quadrado. Em cima eu tenho 5x na quarta menos x ao cubo mais 8, tá? E, gente, cuidado, que não é sempre esse valor aqui na frente, ó. Às vezes, o valor de maior potência pode estar no meio, pode estar no final, pode aparecer a função misturada, não tem problema nenhum. Eu sempre vou pegar o de maior potência. Então, vamos supor que aqui fosse apresentado menos x ao cubo mais 5x na quarta. Da mesma forma, eu pego o 5x na quarta. Porque é ele que tem a maior potência aqui, tá? E junto vai meu 5, ó. 5x na quarta. E a parte de baixo começou a x ao quadrado, permanece só x ao quadrado. Limite do x tendendo ao infinito, e aí eu vou analisar. O 5 permanece e x, 4 menos 2, lembrar, né? Subtraindo a potência. 4 menos 2 fica 2. Então, eu fico com 5x ao quadrado. Como a tendência do limite é mais infinito, substituindo aqui por infinito, infinito ao quadrado, infinito, vezes 5 vai permanecer infinito, tá? Eu coloquei aqui essa observação de diminuir as potências para vocês, ó. Quando for fração, lembrar da regra de manter a base e diminuir as potências. Bom, aquela propriedade de potência que a gente está analisando aqui, ó, sempre fazendo, ou simplesmente a simplificação. X quarta com x quadrado, sobra x quadrado. Pode ser simplificação também,
tá? Bom, vamos para exemplos agora, que a parte de baixo fica com uma potência maior do que a parte de cima, certo? Vamos ver. É o limite, quando x tende a infinito, função de cima, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 7. Função de baixo, 2x na quinta menos x ao cubo. Então, aqui é 2x na quinta. Copiei 2x na quinta. Aqui, ó, maior x quadrado, x cubo, x ao cubo. Então, copiei x ao cubo. Fazendo a análise, eu lembro, ó, que tem 1 em cima, que aqui não aparece a parte da frente, mas tem 1, tenho 2 de baixo. E na parte numérica, eu não vou mexer. A parte numérica permanece, ó, para mim. Aqui agora eu vou fazer a redução das potências, ó. Aqui eu tenho 3, menos, aqui eu tenho 5. Então, vai ficar 3 menos 5, lá na potência do meu x. Então, eu tenho 1 vezes x elevado na 3 menos 5 sobre 2. De novo, o x na quinta, ele está aqui no denominador. Como eu tenho uma divisão de bases iguais, tudo é x, ó, x e x, eu mantenho x e vou diminuir as potências. Então, cuidado, gente, sendo que é maior, fica mais difícil. Eu vou ficar com 3 menos 5x. O resultado de 3 menos 5x é menos 2. Eu mantenho o meio, que é o coeficiente, isso nunca muda, tá, gente? E aqui a minha potência vai ficar negativa, menos 2. Toda vez que eu tenho uma potência negativa, também aquelas regras ótimas do ensino fundamental, lá do 7º e 8º ano, que a gente não dava bola, quando eu tenho uma potência negativa, significa o inverso dessa função. O inverso de x a menos 2 é x ao quadrado no denominador. Então, eu fico com 1 sobre 2x ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é bem interessante, tá? Ó, o x está lá na menos 2. É sempre que o aluno tem mais dificuldade. Então, ele significa que para não ficar com a potência negativa, significa que o x é ao quadrado no denominador. Então, 1 sobre 2x elevado ao quadrado. Continuando a análise. Substituindo x, né, por infinito, eu tenho infinito ao quadrado, infinito, vezes 2, infinito. Agora eu tenho que fazer a divisão de 1 por infinito. Aqui é o único momento que o infinito perde a sua força. Pensa só. Eu tenho uma bala, mas chegaram na minha casa 1000 crianças. Como que eu vou fazer a divisão? Eu vou partir essa bala, única bala, por 1000 crianças. A bala vai esfarelar tanto, minha gente, quando eu for cortar, que vai tender a nada. A bala nenhuma, ninguém vai receber nada, vão receber farelos, fragmentos, tá? Então, a ideia é essa. Eu pegar uma unidade inteira e fazer infinitas divisões, esse meu inteiro vai acabar e vai tender a zero, a nada. Então, a única hora que o infinito perde a força de ser infinito é quando ele aparecer no denominador da fração. É quando algo for dividido por ele. Como ele é muito grande, vai se acabar. Então, pega qualquer valor, qualquer número e divide por infinito, acabou, vai dar zero. Certo? Então, isso é muito importante que vocês sempre lembrem, tá? Isso aqui é uma super dica da prof. Então, o infinito em elevação, o infinito raiz, o infinito multiplicando, o infinito, né, dividindo por um número, pode ser infinito dividido por 4, infinito dividido por 1000, continua infinito. Ele nunca perde o valor dele, porque ele é grande demais. Agora, se você pega um número qualquer, e divide por ele, aí sim, a tendência é nada. Bom? Porque como ele é muito grande, imagina dividir algo pequeno,
por infinitas parcelas, infinitas pessoas. Não tem como. A tendência é zero, é ficar nada, tá? Então, sempre lembre da balinha para 1000 crianças que dá certo. Porque criança, quando tu vai dividir as coisas, tem que ser milimetricamente correto, né? Então, imagina tu pegar uma bala e dividir em 1000 pedaços. Não ia dar certo. Ela ia esfarelar, tá bom? Ela ia atender a nada de bala. Eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo é infalível para entender. Bom, então o infinito, né, perde a força quando ele for denominador da fração. Quando alguma coisa estiver dividindo por ele. Tá? Dúvidas? Então aí eu tô dormindo. Não sumam. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Vocês estão aqui ainda. Então vamos. Último exercício. Só para vocês cansarem um pouquinho de mim hoje, né? Não cansem da prof, tá? A prof magoa. Vamos lá. Último exemplo. Limite quando x tende a infinito. Agora a função é 6x² menos 5x. Tudo isso dividido por 3x na quarta menos x². Então, pega uma maior potência da parte de cima e pega um pedacinho de maior potência da parte de baixo. Numerador, nós temos x² e x. Então, fica quem tem x², que é 6x². Denominador, 3/4 menos x². Quem é maior? 3x na quarta. Logo, porém, fico com a parte do denominador 3x na quarta. E aqui, minha gente, observem bem. Então, em cima, ficamos com 6. Embaixo, ficou com o 3. Por quê? Porque quem está junto com o 3 é x na quarta. Então, eu mantenho a base x e diminuo os expoentes. Então, eu vou ficar com 2 menos 4, tá? Ou eu simplifico e já deixo aqui embaixo x². Também pode, vale a mesma coisa, tá? Então, eu gosto de explicar de onde vem. Então, ó, vai permanecer do mesmo jeito, x² aqui. Pode fazer. Eu gosto de fazer direto. Tudo bem, se você entendeu, ótimo, eu fico bem feliz. Então, já corta ali e já deixa só x² aqui. Nota 10, tá bom? 6 dividido por 3, 2. Lembra, gente, que dá para dividir, é fração. Dá para simplificar, dá para diminuir isso aqui. 6 dividido por 3, 2. Então, fica 2 vezes o x na menos 2. Que é a mesma coisa que 2 sobre x². Ó, x na menos 2. Sempre que é negativo, inversão. Ele vem parar aqui embaixo, ó. Então, ele vem parar aqui embaixo também. 2 sobre x². X tende a infinito? Joga infinito ali. Infinito ao quadrado? Infinito vezes infinito. Fica infinito. 2 dividido por infinito? 0. Acabei de explicar para vocês que um número, se ele vai ser infinitamente dividido, ele vai desaparecer, ele vai sumir. A tendência é 0, tá? Então, cuidado aqui. Sempre que a potência for negativa, essa parte do x vem para o denominador. Cuidado, gente, o 2 não vem. Ó, o 2 fica lá em cima, no numerador da fração, tá? O que você movimenta é a base x. Base x e sua potência. X na menos 2, eu quero que fique potência positiva. Então, vem para o denominador x². Bom? Então, é isso. E temos aqui, ó, 2 sobre infinito, 0. Professora, se fosse menos infinito aqui, presta bem atenção, gente. Se aqui fosse menos infinito, eu teria 2 dividido por menos infinito ao quadrado. Só que menos infinito elevado ao quadrado, como é uma potência par, eu fico com a mesma coisa. 2 dividido por infinito positivo, e a resposta é 0. Tá bom. Mas, professora, vamos dar um outro exemplo. Se ficasse um número qualquer, 5, 2, dividido por menos infinito,
Qual é a resposta? Bom, um número dividido por infinito é sempre zero. E se eu tenho um negativo no denominador, é como se o negativo estivesse à frente da fração. Logo, como não existe menos zero, a resposta também fica zero, tá, gente? Então, um número qualquer, dividido por menos ou mais infinito, a resposta sempre será zero. Por esse motivo, que como o negativo está no denominador e não existe, né? Lá na fração é sempre à frente da fração, não existe menos zero, então a gente já representa direto por zero. Certo? Alguma dúvida de alguém nessa parte aqui? Olha, das duas, uma. Ou vocês são muito inteligentes, ou eu estou explicando bem, né? Vocês conseguiram absorver. Mas eu espero que vocês façam os exercícios para ver e terem a impressão se realmente entenderam bem, tá? Que essa parte aqui de separar, a parte do cálculo 1, vejam bem, né? Pegar a parte maior, jogar por infinito, essa parte toda aqui, essa interpretação, é fácil, é muito tranquilo. O que sempre a gente vai ficar com mais dificuldade é na hora das potências aqui, ó. Diminuir potência, vai, elevação, tal, tá? Que isso é a matemática básica. Então, vão olhando, vão analisando e façam devagar, sem atropelos. E aí, essa aula vai acabar, né? Eu tenho ali para vocês realizar a atividade postada no aula. Eu preciso que vocês façam os exercícios e me mandem. Eu vou mostrar para vocês onde está agora. Parabéns pelo Dia do Estudante. Hoje é dia 11 de agosto e é Dia do Estudante. Então, parabéns a vocês que também estão se especializando, né? Que também estão fazendo algum curso. Isso é muito bom, né? Eu coloquei ali bons estudos, que é para vocês continuarem firmes nos estudos, né? E desistir jamais, isso nem está no nosso, né? Nosso quesito, tá bom? E eu agora vou rapidamente mostrar para vocês a apresentação do aula, só para tirar dúvida, tá? Se surgirem algumas dúvidas, e eu prefiro mostrar e explicar para vocês. Hoje que tem bastante gente, tá? O pessoal já está se ambientando mais e está olhando. Se vocês tiverem dúvidas nos exercícios, vocês vão me procurar. E não saiam, porque eu quero fazer uma chamadinha rápida ainda, tá? Então, ainda tá cedinho, ó, são 8h18. Um minutinho só eu mostro para vocês lá como é que é o aula, tá? Vou deixar aqui mostrando a minha tela para vocês. Vamos ao aula aqui meu. Rapidinho. Vamos ver se ele já entra rapidamente. Letra minúscula. Então, assim, ó, vocês têm isso aqui, tá? Claro, vocês têm as disciplinas de vocês e vai aparecer a nossa. Nossa disciplina tá aqui, gente, ó. Então, vejam bem. Cálculo 1 vai aparecer ali meu nome. Aqui eu fiz uma pequena apresentação minha. Se vocês clicarem aqui em ver mais, vai aparecer mais coisas. Inclusive, o número do meu WhatsApp disponível já na telinha, né, para vocês. O meu e-mail, e é 63 mesmo, o pessoal estava na dúvida, mas é, tá? Eu não digitei errado, que como eu vim do Tocantins para cá, e depois acabei deixando, por enquanto, o WhatsApp assim, tá? Então, aqui vocês têm uma breve apresentação minha. E aqui nós temos, ó, primeiro de tudo, plano de aprendizagem. Clicando aqui, vocês vão ter acesso, ó, ao plano. Entra aqui, acesso ao arquivo. Vai ter o plano de ensino. Então, aqui tem tudo que a gente vai ver aula a aula, o que vai acontecer, né, de conteúdo na aula, e os dias de prova, tudinho. Então, eu quero estudar por um livro, o que a prof sugere, tem ali, nesse lugar.
Ah, qual é a média? Como é que eu faço para atingir? Se eu não atingir a média, o que eu faço, né? Que eu vou para a F. Tudo tá explicadinho no plano de ensino, tá bom? Que dias são semipresenciais, tudo tá lá. Bom, além dessa parte inicial que a gente tem do roteiro de aprendizagem... Ué, bugou. Vamos atualizar. Vamos ver se vai. Bugou. Isso acontece também, tá? O aula buga, a internet a gente buga. É assim. Parte normal. Tá, vamos voltar aqui para ver se ele anda. Não tá querendo me ajudar agora. Só falta. Tá fraquinha. Acho que é a minha internet, gente, que tá ficando fraca. Deixa eu entrar de novo. Vamos ver se vai. Vou entrar nas salas virtuais de novo. Quero mostrar para vocês. Só onde é atividade. Tudo isso é só onde é atividade. Não acredito, não vou conseguir. Não tá abrindo. Acho que deve estar com banho lá. Tem dias que acontece esse negócio. Tá carregando e não vai. Ó, agora foi. Tá, vamos de novo. Bom, não vou entrar em nada, tá? Só vou ficar aqui, só pra mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei o link fixo. Também tá com uma descrição do nosso grupo do WhatsApp. Também mandei no WhatsApp pra vocês. Mas no dia que vocês esquecerem, tá aqui no aula, tá? Perdi a mensagem, não lembro mais. Dá uma olhada aqui. E aqui, ó, é que ficam as aulas, ó. A aula 4/8. O que aconteceu de conteúdo na aula? O link que era daquela aula, que foi a primeira, mas já passou, tá? Aqui nós temos, ó, o arquivo, material teórico. Material teórico é essa apresentação de slide que eu sempre faço para vocês. O link, ó, apresentação e noção, o link da aula, que foi a aula que eu gravei, essa do Meet, que está acontecendo agora, ela é gravada. Então, quem não assistiu, entra aqui, por esse link aqui, ó, marquinha de link, acessa o link aqui e assiste a aula, tá? Sala de interação. Isso aqui é quando você tem dúvidas. Então, entra aqui e tira suas dúvidas comigo. Faz uma pergunta. Pode também usar o grupo de WhatsApp. E aqui, nessa estrelinha, é que eu envio de atividade. Veja aqui, ó, 21 pessoas já entregaram, dos 45 alunos que eu tenho. Eu falta corrigir ainda 9, tá? Então, aqui entrando, tem que clicar dentro para aparecer. Ó. Aqui aparece quando iniciou, quando finaliza. Aliás, finaliza hoje, ó. Eu vou colocar até amanhã. Se eu não colocar até amanhã, vocês não vão conseguir terminar, tá? Pontuação 10, mas não tem pontuação, gente. Isso aqui é atividade para contar a presença e para eu acompanhar o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, alterar a data limite. Para colocar para todos, selecionar todos. E vou colocar até amanhã. Só para que vocês façam, para dar um incentivo, tá? Quem não fizer até amanhã, morreu, porque eu não vou alterar mais, bom? Acabei de alterar agora, vocês viram. Então, quem ainda não entregou, tem a possibilidade de entregar até amanhã, certo? Então, aí onde está a atividade, prof? A atividade está aqui, ó, arquivo. No momento que eu clico em arquivo, vai aparecer para mim a atividade, certo? Sempre vai estar em PDF, para não desformatar, porque senão cai aqui a formatação, ó, esses negocinhos, e se perde, tá? Você vem aqui, baixa, imprime, faz o que quiser. Vai resolver para mim. Isso que está em negrito aqui depois de limite, depois do igual, é sempre a resposta do exercício. Então, vocês vão desenvolver e vão chegar nessa resposta. E ao final, aqui eu fiz a sugestão de um vídeo. Então, por favor, assistam também, tá? Então, quem ainda não fez, fazer até amanhã. E aí, no dia 13, eu vou deixar o gabarito, tá? Todo pronto. Toda vez que vocês tiverem atividade, vocês vão conferir a correção pelo gabarito, tá bom? Muita atenção.
Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, só para vocês se situarem, tá? A aula de hoje já está postada também, aqui, ó. Aqui foi a semipresencial. Olha quantos só fizeram a semipresencial, só 8. É pouquinho. E tá até o dia 13, que é essa semana, tá? Então, eu vou deixar até sexta-feira e vocês, por favor, realizem, tá? Ó, tem o vídeo, o link do vídeo é só a primeira questão, segunda questão, terceira questão. É só assistir para fazer. E onde está o envio de atividade? Na estrelinha. Clica lá, pega o arquivo, resolve e me manda colado em Word. A aula de hoje, mesma forma, material teórico, envio de atividade e a sala de interação. E logo mais, daqui a pouco vai aparecer aqui o link da aula gravada. Caso você perdeu ou esqueceu, ou uma parte, né, quer lembrar, vai, entra no link e assiste, tá bom? Todas as minhas aulas ficam gravadas lá no meu canal do YouTube. Também alguns vídeos sobre alguns exercícios nossos na playlist Cálculo 1. Tá bom? Então, dá para sempre analisar lá. Lá também tem alguns vídeos do semestre anterior, dá para vocês verem. Até provinhas resolvidas e tal. Dá para terem uma noção. E dá para olharem também, conhecerem alguns trabalhos meus lá, tá? Se inscrevam no canal também, né? Façam que fica legal. Eu vou encerrar aqui a apresentação. O pessoal colocou que lá uma aula tá bem lenta. Eu também acho que tem muitos acessos nessa hora, tá? Mas pelo menos acho que deu para todo mundo ver. Não pode visualizar assim. A dúvida vem nos exercícios. Vem mesmo, Jordana, tá? Mas, olha, não tem problema. Vocês têm meu WhatsApp, me acionem, que eu fico bem feliz se vocês me acionam. Eu fico triste quando vocês não me acionam, tá? Eu vou interromper a gravação já, tá? E vou fazer rapidinho a chamada. Eu já tenho ela aqui.